Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Hoje é uma data muito especial para todos nós, mas principalmente para vocês, pois marca a conclusão de uma etapa, não um final, mas uma passagem de um ciclo para outro. A partir de logo mais à noite, a partir de amanhã, vocês como crismados terão uma responsabilidade ainda maior, que é de serem testemunhos vivos da palavra de Deus. Então vamos ao evangelho de hoje, e aí eu vou ler para vocês uma homilia desse evangelho feita por um frei Raniero Cantalamessa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa homilia, ela é feita também no 9º domingo do tempo comum, e essa leitura que eu vou fazer, obviamente, é deste frei, considerando que ele está nesse tempo. Todos nós somos chamados a entrar na igreja mediante o batismo e a crescer nela mediante os sacramentos e o esforço pessoal até alcançar a plena estatura de Cristo, o estado de adultos na fé. Jesus descreve essa missão com a imagem da construção de uma casa. A imagem, porém, coloca logo em evidência a ambiguidade e o risco desta tarefa. Há quem constrói sobre a rocha e há quem constrói sobre a areia. A imagem de Jesus é nítida, direta e por isso muito eficaz. Aquelas duas casas. Pareceu-me vê-las surgir, lutando contra o vento e a chuva, e enfim, uma reduz-se a um monte de escombros e a outra permanece em pé, depois da tempestade. Jesus nos deu, desta forma, primeiro a explicação e depois a parábola. Disse-nos antes quem constrói sobre a rocha e quem constrói sobre a areia. Os construtores têm muito em comum. Ambos são pessoas que conheceram Cristo e ouviram sua palavra. A única diferença é que um coloca em prática as palavras de Jesus, o outro não. Um faz a vontade do Pai, o outro se contenta em exclamar, Senhor, Senhor, e exige direitos somente porque falou em nome de Jesus. O evangelho de hoje é o da concretude e da coerência cristã. A coerência entre as palavras e os fatos, entre a profissão de fé e a prática da vida. Jesus, com estas suas palavras, não deixa muitas ilusões a ninguém. Os espertos, aqueles que na terra conseguem abrir todas as portas com sua lábia, não têm aqui probabilidades de escapar ilesos. A porta atrás da qual se encontra ele, o Senhor, aquela do reino dos céus, abre-se somente para quem fez a vontade do Pai. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Não quem diz somente, mas quem faz. Esse último constrói sobre a rocha. A rocha é precisamente a vontade de Deus. A existência de quem constrói sobre esta rocha é uma bela casa, robusta, acolhedora, na qual, contrariamente a quanto se pode pensar, não se sente tanto a fadiga do trabalho, mas a alegria, porque nela vem morar o Deus de toda consolação, como prometeu Jesus mesmo no seu Evangelho. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará,
e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. João 14, 23. Ventos, chuvas, intempéries, quer dizer, tentações, dificuldades, contrariedades e sofrimentos não estarão ausentes da vida de tal cristão. Poderão até, por um instante, também submergi-lo, mas, passada a prova, ele está ainda lá, de pé, como a casa sobre a rocha no turbilhão das águas. Dissemos que a rocha sobre a qual se deve construir é a vontade de Deus. Mas isso é ainda vago. Depois da encarnação, não existe mais a vontade de Deus em abstrato. Existe a vontade de Deus feita carne e, por assim dizer, materializada. Existe Jesus Cristo. Por isso São Paulo nos diz: vós sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Efésios 2, 19 a 20. Também São Pedro fala de Jesus como a pedra angular, o bloco de rocha sobre o qual os batizados se apoiam como tantas pedras, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. Construir sobre a rocha significa, portanto, construir a própria vida sobre Jesus, sobre sua palavra, sobre sua pessoa. É o único modo para valorizá-la. É a única certeza que não vacila nem sequer diante da morte. Hoje, concluamos com um pensamento eclesial. Também Jesus, durante sua vida terrena, construiu uma casa. A casa para a família de Deus, que é a Igreja. E a construiu sobre a rocha. Um dia, diante das rochas de Cesareia de Filipe, olhou para Pedro e lhe disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Certo, toda a igreja tem por pedra angular insubstituível o próprio Cristo, mas também Pedro, como sinal visível e ponto de referência da unidade espiritual e interior fundada sobre Jesus Cristo. É bom lembrar essa promessa no momento em que ao redor do edifício da igreja está acontecendo uma tempestade e sobra o vento da contradição. Jesus nos diz hoje para construir nossa existência sobre a rocha. Construiremos sobre a rocha se construirmos, dia por dia, nossa vida sobre Jesus e na igreja. A parábola da Escritura nos adverte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Salmo 126, versículo 1. Dirijamos, pois, a Ele nossa oração, para que, vindo a nós na Eucaristia, nos ensine a colocar em prática a sua palavra e construa conosco nossa casa. Amém.